A morte do mestre Jedi Mace Windu sempre foi uma questão muito debatida pelos fãs de Star Wars. Tem gente que defende ali que ele morreu mesmo no episódio 3, Vingança do Sith, que ele foi de Ascensão Skywalker, literalmente voando pela janela. E tem gente que defende com unhas e dentes, e que jura de pé junto também, que o Mace Windu sobreviveu. Inclusive o próprio Samuel L. Jackson, nosso bad motherfucker, que interpreta ele na trilogia prequel. Então eu decidi trazer hoje aqui pra vocês mais um What If, mais uma teoria de e se, pra gente analisar, eu e você aqui no Diário Rebelde. E se o Mace Windu tivesse sobrevivido em Vingança dos Sith? Será que a gente teria uma mudança nos eventos da saga Star Wars? Seriam alterações relevantes aí para a linha do tempo, para a cronologia? Ou não mudaria zorra nenhuma? Vamos descobrir agora. Vem comigo para mais um conteúdo do Diário Rebelde. Todos os Wings Reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi, estou aqui mais uma vez no estúdio do meu amigo Humberto em Salvador. Não se acostumem com essa maravilha aqui, porque daqui a pouco eu vou voltar para São Paulo e vocês vão voltar para o estúdio padrão, tá? Mas eu juro que eu vou correr atrás para melhorar o meu estúdio de São Paulo, da minha casa em São Paulo, para trazer ainda mais conteúdo para vocês, tudo direitinho, do jeito que você, Wing, merece. Agora vamos de teoria do Mace Windu vivo, porque se tem assunto bom para gerar um debate entre os fãs de Star Wars, com certeza é esse. Porque tem gente que há anos defende que não, o Mace Windu não morreu. Ele ter caído lá do gabinete do chanceler Palpatine direto pro tráfego de Coruscant não era o suficiente para tê-lo matado. Sem lembrar aí que ele tinha sido muito eletrocutado por Palpatine antes de ser jogado pela janela, né, no Power! Ai, ai. Inclusive, no dia 12 de fevereiro desse ano, 2024, em entrevista à revista Empire Magazine, na comemoração de 25 anos da trilogia prequel, o Samuel L. Jackson disse com letras maiúsculas que, abre aspas, ele não está morto, se referindo, claro, ao destino do mestre Mace Windu. Até perguntaram para ele se ele gostaria de fazer uma série sobre o Windu no Disney Plus, e ele respondeu, abre aspas, absolutamente sim. E aí, Wing, você também quer ver uma série do Mace Windu no Disney Plus? Comenta aqui embaixo, quero saber aí a sua opinião. O que importa é que isso reacendeu toda a discussão sobre o Mace Windu vivo ou morto, e aí já viu, né? Treta pra lá, treta pra cá, o que o fã de Star Wars mais sabe é fazer treta. Aproveitando, eu decidi trazer essa teoria do canal Stupendous Wave, que é onde ele conta, né, como seria se o Mace Windu tivesse sobrevivido. Eu vou trazer aqui a teoria traduzida pra vocês, e logo depois, né, eu vou dar meus pontos, vou analisar as partes dela, como vocês já sabem, para ver se é uma teoria boa ou se é furada. Por sinal, eu já fiz isso aqui no canal, tá aqui em cima para você assistir no card, é um vídeo super legal. O link para o vídeo original do canal Stupendous Wave tá aqui embaixo na descrição, então já senta o dedo no like, se inscreve no Diário Rebelde, ativa o sininho, a gente vai ter cobertura de The Acolyte, tem um conteúdo muito bom sendo preparado aí no retorno do Diário Rebelde, então eu conto com você, Wing, para continuar espalhando o meu conteúdo pela galáxia do YouTube. Vamos lá, chega de papo furado, vamos pra teoria. Ela começa bem ali mesmo, onde o Mace Windu teve o seu derradeiro fim na história original. No momento em que ele vai ceifar a vida de Darth Sidious e Anakin corta fora a mão dele e Palpatine joga ele eletrocutado voando pela janela. Completamente atordoado e ferido, Windu, em um ato de puro instinto, utilizaria a força para amortecer a sua queda, para que ela não seja fatal. Só que mesmo diminuindo a sua velocidade com a força, a queda ainda seria muito violenta. Afinal, ele caiu de uma distância muito grande, a altura era gigantesca ali nas ruas de Coruscant. O Windu estaria muito machucado e algumas pessoas na multidão que o observava chamariam, né, os clones para ajudá-lo. Só que aí os clones chegariam e informariam que ele receberia assistência médica o mais breve possível, dando kits médicos rápidos para ele, né? A gente teria muito provavelmente Shock Troopers de Clone Troopers ali, que são os Shock Troopers responsáveis pelo policiamento de Coruscant naquela área, principalmente no perímetro do Senado Galáctico. Olhando para cima para ver a altura que ele caiu, o Windu não estaria apenas todo quebrado fisicamente, mas também espiritualmente. Segundo o autor da teoria, apesar da sua lealdade para com a Ordem Jedi, agora o Windu estaria sentindo a escuridão mais forte dentro de si. Ele já estava acostumado a lidar com ela por conta do Vaapad, que é a forma de combate que ele praticava. O Vaapad consistia em utilizar o lado sombrio do usuário como uma arma da luz. Eu já falei, inclusive, aqui no canal dessa forma de combate de sabre de luz, você confere aqui em cima no card. Só que dessa vez, a escuridão estaria muito diferente.
dentro do Mestre Jedi. Dois clones então vão solicitar os reforços quando o comunicador de um deles de repente apita. E aí, vocês já sabem, né? Nesse momento, o Windu sente uma perturbação na força, um distúrbio do lado sombrio. E de repente, ele viu tudo em câmera lenta. O holograma de Palpatine apareceu enquanto uma onda de fúria rugia dentro do Mestre Jedi ao ouvir as palavras "Execute a Ordem 66", que veio dos lábios desfigurados do chanceler. Agindo como um droide, o clone simplesmente responde: "Será feito, milord", apontando seu blaster para o rosto de Windu. A atmosfera havia ficado mais densa, mais sombria. Mas o clone e seu companheiro imediatamente ficariam imóveis, congelados feito estátua. Imobilizados, eles começariam a gritar. Gritos de fazer o sangue gelar, enquanto suas armaduras rachariam, sendo esmagadas. Seus gritos se intensificariam, até que, de repente, fossem silenciados para sempre. Após os corpos dos clones terem caído no chão, Mace Windu começou a sentir as centenas de mortes dos seus irmãos e irmãs pela galáxia. Toda a dor, morte e angústia dos membros da Ordem Jedi, até que fossem silenciados subitamente de uma vez só. Fugindo, ele foi até um espaçoporto e quando estava prestes a sair do planeta em um transporte de carga, Windu conseguiu avistar a fumaça saindo do Templo Jedi em chamas. E segundo essa teoria que eu tô falando aqui pra vocês, esse what if, né, e se, ele até considerou ir até lá e ajudar os membros da Ordem a resistir, mas no estado debilitado em que ele estava, percebeu que não seria páreo para os clones e muito menos para Palpatine. Com uma única lágrima saindo de seu olho, Windu embarcaria secretamente no transporte de carga, deixando Coruscant para sempre. Meses se passariam e, segundo o autor da teoria, o Mestre Jedi havia ouvido pouco sobre a Ordem e o seu destino durante esse período. Windu foi parar em um planeta verde na orla exterior, com algumas cidades com civilizações, mas sendo em geral um mundo selvagem com uma vasta selva na maioria da sua extensão. Profundamente perturbado e deprimido, Mace Windu se aventuraria pelas selvas profundas desse planeta, determinado a se encontrar ou a se perder no meio dela, segundo essa teoria. Mais tempo se passou enquanto o Mestre Jedi, será que ele ainda era o Jedi? Tentava sentir algo a mais na força, além da dor das centenas das mortes de seus irmãos e irmãs Jedi. Mas não havia nada. Toda a esperança do lado da luz havia rapidamente se dissipado por uma figura sombria e misteriosa. Essa figura sombria estava começando a se infiltrar nos sonhos de Windu, e até mesmo em sua realidade, já que ele a enxergava nas sombras de qualquer canto da selva do planeta. Segundo o autor, ele sentiu uma espécie de familiaridade nessa figura misteriosa, mas não sabia distinguir por quê, somente conseguia ver que a figura estava cada dia mais crescendo em poder e em força. Também, segundo o autor da teoria, nesse meio tempo, desde que a queda dos Jedi havia acontecido, Mestre Windu havia refletido bastante sobre seus erros e os da Ordem Jedi. Ele viu que os Jedi realmente haviam se tornado tolos e cegos para a ameaça crescente que ficava cada vez mais forte bem debaixo dos seus narizes. Os Jedi lutaram por milênios contra um inimigo que já não existia mais, e os Sith, tendo sobrevivido, mudaram e se adaptaram, enquanto os Jedi se tornaram previsíveis e, por consequência, fracos. Mais tempo se passou e o Windu perdeu completamente a noção do tempo, notando apenas que seus ferimentos começaram finalmente a curar. Ele também percebeu que os seus olhos estavam perdendo a cor, assim como seu rosto estava mais magro, muito mais ossudo. E de repente, milagrosamente, Mace Windu começou a sentir novamente a chama da fúria e raiva dentro dele. Sua força estava voltando e foi então que ele percebeu que ele não morreria naquele planeta esquecido e que seu papel na galáxia ainda não havia acabado. Ih, rapaz, Windu vai caçar Darth Vader? É isso mesmo? O Mestre Jedi encontrou novamente o caminho até a civilização, pegando uma nave e indo até a orla interna novamente, conseguindo peças para construir uma mão robótica e um sabre de luz novo no caminho, já que ele tinha perdido o seu icônico sabre roxo na queda. Chegando nos mundos do núcleo, Windu foi até um planeta perto de Coruscant e pousou por lá. Quando ele saiu da nave, viu os novos soldados, os Stormtroopers e suas novas armaduras, assim como a base imperial ostentando orgulhosamente a bandeira do Império. Sentindo uma fúria interior gigantesca, Windu destrói a base, desmoronando-a com a força, utilizando o lado sombrio. Segundo o autor, Windu havia descoberto que o único modo de derrotar os Sith, no caso na visão dele, era abraçando o lado sombrio
para jogá-lo contra eles mesmos, assim como o conceito do Vaapad, da sua forma de combate, pregava. Seu poder havia aumentado drasticamente e, mesmo desarmado, nenhum batalhão de Stormtroopers era páreo para ele, sendo esmagados por seu grande poder. O Windu então pararia no meio dos destroços da base, cheio dos corpos dos Stormtroopers, e esperaria. Um tempo depois, uma nave chegaria na localização da base destruída, e de dentro dela sai o Grande Inquisidor, comentando com prazer que era outro Jedi para poder matar. Porém, conforme Mace Windu chegava perto da nave, a expressão do Grande Inquisidor mudaria de prazer para horror. Ainda que o Windu estivesse diferente, o Grande Inquisidor ainda conseguia reconhecê-lo, dando passos para trás e hesitando. Ué, mas não era outro Jedi que você tinha para matar, Grande Inquisidor? Tá fugindo por quê, hein? Com a voz trêmula, o Grande Inquisidor sem querer pergunta: Mestre Windu? Envergonhado ao perceber sua atitude. Ele tenta fugir, mas é congelado no mesmo lugar, incapaz de se mover. Estendendo a sua mão, Windu puxa o sabre de luz pirocóptero do Inquisidor, apontando-o para o Pauwan, perguntando onde estava o mestre dele. Aterrorizado, o Grande Inquisidor responderia nervoso que não sabe onde o Imperador está. Mas o Windu grita que não o Imperador, mas o Homem Sombrio, a figura sombria, perguntando quem ela era. O Grande Inquisidor perguntaria: Lord Vader? Bem confuso, e Mace Windu confirmaria que sim. Ele estava falando de Darth Vader. Ele faz o Grande Inquisidor se ajoelhar, apontando o sabre diretamente para o seu rosto, dizendo que ele o levaria até Vader e ambos sobem na nave. O Grande Inquisidor então contactaria Lord Vader, informando que ele precisaria de ajuda com um pequeno problema Jedi, acreditando que com a presença dele, tudo isso se resolveria mais rapidamente. Vader relutamente concorda, já que no momento atual da galáxia, os Jedi haviam se tornado uma ocorrência rara. E assim que a transmissão encerra, Windu diria para o Grande Inquisidor contar tudo o que ele sabia sobre Darth Vader. Assim que Vader chega, ele vê o Grande Inquisidor vestido com sua armadura inteira, incluindo o capacete, e então exige a localização do Jedi. Porém, o Grande Inquisidor nada respondeu, perguntando apenas de forma suave: Skywalker? Vader foi pego de surpresa, ficando completamente preocupado. É você, Skywalker? É você que tem me assombrado a todo momento? Você não só me quebrou, mas continua me torturando. Rapidamente, Vader sacaria seu sabre de luz, assumindo uma postura defensiva e exigindo saber quem era a pessoa por baixo da armadura do Grande Inquisidor. Eu já fui um Jedi, já fui considerado um dos melhores da Ordem, um verdadeiro cavaleiro Jedi. Mas fui traído, como todos nós fomos, e a escuridão me tomou. Tirando a máscara, Windu se revelaria, dizendo que ele estava ali para acabar com seu tormento e ter, finalmente, a sua vingança. Vader responderia: Vingança não é o modo Jedi. E Mace Windu rebateria: Eu não sou um Jedi. Eu acho que já vi isso em algum lugar aí, mas posso estar enganado, né não, Ahsoka Tano? Windu ativaria o seu sabre e ambos partiriam para cima um do outro. E segundo o autor da teoria, não seria um duelo gracioso e um duelo bonito, não. Porque ambos os guerreiros das trevas estariam lutando com raiva, utilizando todo o seu ódio um contra o outro, tentando esmagar o seu oponente. Eram anos de rancor e ressentimentos de Vader para com os Jedi contra a escuridão crescente de Mestre Mace Windu. Vader provocaria o Windu, dizendo que agora o Mestre Jedi sabia o que era o poder, a atração da escuridão. Mas o Windu responderia que ele não utilizava o lado sombrio porque ele queria poderes Sith, mas sim porque ele não tinha escolha. Ele admitiria que a ignorância da Ordem havia causado a queda de Anakin e que eles se tornaram escravos da luz, e que agora ele entendia a sua verdadeira falha. Nenhum Jedi poderia derrotar um Sith. Rapaz, parada ficou tensa aí, viu, velho? O Windu então interromperia o combate, estendendo seu braço intacto, disparando relâmpagos da força na direção de Vader. Vader, pego de surpresa, recebeu os relâmpagos em cheio, e o Windu aproveitou a abertura para cortar com seu sabre o painel de controle da armadura de Vader. Derrotado e debilitado, Vader cairia ouvindo o Mestre Windu dizer que ele sempre seria um escravo. E assim como ele foi escravizado na infância, ele era escravizado novamente agora. Vader olharia para cima e veria o Windu com olhos amarelos ardendo em fúria e diria que, mesmo que o ex-Jedi o matasse, ainda assim ele teria conseguido destruir e quebrar um dos maiores Jedi que já viveu. Ele também diria, segundo essa teoria aí, que não há redenção na escuridão, provocando o Windu. Nisso, com um grito de fúria, Windu mergulharia seu sabre de luz nas costas de Vader, e o corpo sem vida do Lord Sith
cairia no chão. A escuridão cresceria ainda mais intensamente em um Windu, enquanto ele se direcionava para a nave de Vader, planejando uma rota direta para o Imperador Palpatine, Darth Sidious. Um caminho direto para a minha vingança, ele pensaria. Temos aí um what if muito bem encorpado com como Mace Windu se portaria a partir da sua derrota, né? A partir do momento em que ele perde para Palpatine, é traído por Anakin e tem todos os seus irmãos e irmãs assassinados ali pelo Império Galáctico. É uma teoria que, de certa forma, faz sentido, né? Porque o Mace Windu, ele sempre foi mais cético, ele sempre foi mais mente fechada, e ele utilizava o Vaapad, né? O Vaapad, ou Vatapá, como a gente fala aqui em Salvador, para usar contra os guerreiros, né? Contra os seus inimigos, seus adversários, e a forma de combate do Vaapad tem esse diferencial de usar o lado sombrio. Então o Mace Windu, ele já dava uns tapinha ali na escuridão, ele dava uns tapinha ali bem no lado sombrio. Então não é de todo muito diferente aí a gente imaginar um Mace Windu quebrado, um Mace Windu além de ferido, né, por fora, ele também por dentro, com o ódio aflorando finalmente nele e ele finalmente destruindo talvez Darth Vader. Você concorda que o Mace Windu conseguiria destruir o Darth Vader? Porque eu não sei. Essa é a parte da teoria que já é um pouco diferente para mim, que para mim já não desce tanto assim. Eu acho que o Vader seria um adversário muito mais potente para o Mace Windu. Não seria tão fácil assim para o Mace derrotar o Vader, apesar de sabermos que o Vader é sim uma pessoa debilitada, né? O Anakin, depois de ser ferido por Obi-Wan, como Darth Vader no caso, né, ele fica completamente debilitado e a armadura dele toma uns guerre-guerre aí do Palpatine, a gente sabe. Então, mesmo assim, eu não sei se o Mace conseguiria derrotar o Vader tão facilmente. Mas é um combate possível de se imaginar, talvez ali tete a tete, o Mace Windu quebrado e o Vader quebrado, ambos se combatendo e se esguelando ali na escuridão. Eu acho até que essa teoria também, ela se difere, ela é muito mais pé no chão ali, em comparação com a do Star Wars Theory, que foi a teoria que eu mencionei anteriormente, né, no início do vídeo, sobre o Anakin voltar para a luz, né? E será que o Mace Windu, inclusive, vamos discutir aqui, por causa do Vaapad, ele flertava, de certa forma, com o lado sombrio, mas não por causa também, né, da forma de combate, né? Mas porque, assim, o fato dele usar a força para amortecer a queda, o fato dele usar a força para sobreviver é um pouco o lado sombrio, sabe? É um pouco se afastar da morte, do seu destino, né? Eu só não sei se quando ele tá caindo, ele teria como fazer isso, porque ele foi eletrocutado, ele teve a mão cortada, ele não estava no seu pleno juízo, Palpatine fez e aconteceu com o Mace Windu naquele momento, né? Só é meio forçado ali que ele estava escondido no planeta e do nada a força, os poderes dele retornam, ele decide entrar numa jornada de vingança, né? Sei lá, ele estava fraco, desiludido, escondido e aí do nada a força volta assim e aí ele vai de cabeça contra Vader e Palpatine e direto para Coruscant. Eu acho que faltou uma construção, faltou um momento para o Mace parar, pensar e ir. Mas tudo bem, é um vídeo de teoria, tem que ser mais rápido, né? Estamos no YouTube, então não necessariamente precisa de uma construção tão bem elaborada. Só foi interessante que agora a gente tem um gancho, a gente tem um cliffhanger aí para Mace Windu enfrentar Palpatine, que pode ser o que vai acontecer. Eu achei que é uma teoria muito legal, é uma teoria bacana que não sei se encaixaria no cânone, porque Mace Windu poderia cair pro lado sombrio? Poderia. Mace Windu poderia sobreviver a um combate direto contra Darth Vader? Não sei, acho que não, né? Eu acho que seria muito mais difícil do que essa teoria fala. Outro ponto é que eu não sei se o Mace Windu cairia mesmo pro lado sombrio com a Ordem Jedi toda destruída, tá? Eu acho que ainda levaria um tempo para isso acontecer, ou talvez nem aconteceria, não sei se o Mace Windu ia se desiludir tanto, mas eu quero saber a sua opinião, o que é que você achou desse what if, desse em si? Você concorda com ela? Tem algum ponto que você achou mais viajado na maionese? Comenta aqui tudo que você curtiu ou não, se faz sentido, e peça também mais teorias, peça mais vídeos de si, que eu sei que vocês gostam pra caramba, e agora que o Diário Rebelde tá de volta, vou trazer muito mais conteúdo pra vocês. Novamente, eu tô aqui nesse estúdio emprestado do meu amigo Humberto, não se acostumem muito com ele, em breve a gente vai estar de volta a São Paulo, mas com muito mais conteúdo pra vocês no Diário Rebelde. Valeu e que a força esteja sempre com você.